Mais um problema sobre equação de segundo grau. Hoje vamos resolver o problema da piscina utilizando a fórmula quadrática. Eu sou a Margarete Freitas, professora de matemática do ensino fundamental. Fica até o final desse vídeo e acompanhe mais essa resolução. Para resolver este problema, nós vamos utilizar os 4 passos propostos por George Polya. O primeiro passo é ler, interpretar, entender e colher os dados do problema. Segundo passo, estabelecer um plano, executar o plano e, finalmente, verificar os cálculos e responder. Vamos então ao primeiro passo, que é a leitura detalhada. Uma piscina retangular. Observe que uma piscina retangular é uma informação, então você deve imaginar essa piscina. Retangular é a forma da piscina. Imagine, desenhe, faça um esboço. Mede 26 metros de comprimento e 16 metros de largura. Em duas laterais serão acrescentadas 2 faixas de piso de mesma largura, ou seja, 2 faixas nas 2 laterais, então seria aqui. Com essa expansão da piscina, a nova área medirá 816 metros quadrados. Nova área, ele está querendo dizer que esta área, esse espaço, ou seja, o espaço que tem a água da piscina e o piso da piscina, vai medir 816 metros quadrados. Qual será a largura dessas faixas de piso? Bom, feito isso, nós vamos para o segundo passo, que é estabelecer um plano. Neste momento, você deve lembrar de tudo o que você aprendeu até hoje, das suas experiências positivas, dos seus erros, lembrando que os erros são muito importantes nesse processo, porque são eles que vão te levar ao acerto. Então, o plano que eu vou seguir aqui é equacionar o problema, ou seja, inserir as informações que o problema apresenta em uma equação e depois encontrar o valor da incógnita. Eu quero deixar claro aqui que existem várias formas para resolver esse problema, existem vários planos. Você vai seguir o que você se sente melhor. Vamos começar pela fórmula da área do retângulo, que é comprimento vezes largura. O comprimento é 26 mais x. O x representa um pedaço da faixa de piso, vezes a largura, que é 16 mais x, que é a outra parte da faixa de piso, igual a 816. Então, esse é o meu plano, essa é a minha equação, e agora eu vou para o terceiro passo, que é executar o plano. Para executar esse plano, eu vou aplicar a propriedade distributiva, ou seja, 26 vezes 16, 416, depois 26 vezes x, que deu 26x, x vezes 16, 16x, x vezes x, x ao quadrado, igual a 816. Note que apareceu o grau da equação, x ao quadrado, então eu tenho uma equação do segundo grau. Vamos agora continuar a resolução dessa equação somando os termos semelhantes, nesse caso o 26x e o 16x. Então eu vou copiar o 416, calcular os termos semelhantes e copiar o resto. No próximo passo, eu vou organizar essa equação de segundo grau, ou seja, o termo que é elevado ao quadrado, ele sempre vem na primeira posição aqui. Então, x ao quadrado, depois o termo que tem x, né, 42x, e depois o termo independente. O 816, ele tem que passar para o primeiro membro com a operação inversa. Okay? Então, nesse caso, o menos, né, ele era positivo, ficou negativo. E igualar a zero, porque toda equação do segundo grau é igualada a zero. Agora, nós vamos calcular esses termos semelhantes. Então, eu vou ter x ao quadrado mais 42x menos 400 igual a zero. E apareceu aqui uma equação do segundo grau na sua forma geral. Vamos então resolver a equação do segundo grau, começando identificando os coeficientes. O coeficiente A é sempre aquele número que aparece junto com o x ao quadrado. Nesse caso é o 1, que está invisível ali, mas ele está ali. O B é sempre o termo que aparece junto com o x. E o C
o termo independente. Vamos aplicar esses dados na fórmula quadrática, que é delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E calculando, eu tenho delta igual 3.364. Delta é a discriminante, ou seja, é aquele valor que eu preciso para inserir na fórmula, na segunda parte da fórmula quadrática. Então vamos para a segunda parte. X igual menos b mais ou menos raiz de delta, tudo isso sobre 2 vezes a. Vamos substituir esses valores. Vamos calcular. Agora temos para x' menos 42 mais 58 dividido por 2, que deu 8. E x duas linhas, menos 42 menos 58 dividido por 2, que vai dar menos 50. Note que eu tenho uma solução negativa. E o problema é sobre medida, sobre geometria. E não existe medida negativa. Então, nesse caso, nós vamos simplesmente ignorar a medida negativa, o valor que deu negativo. Isso daí nós vamos ignorar. E agora vamos para o quarto passo, que é um passo bastante importante, porque é o momento em que iremos responder a pergunta do problema. Muitas vezes temos um bom plano, fazemos os cálculos corretamente, mas respondemos de forma incoerente. Então é por isso que precisamos checar tudo antes de responder. Pode ser necessário ler novamente a pergunta: qual será a largura dessas faixas de piso? E para checar os cálculos, podemos ainda substituir o valor da solução da equação na própria incógnita x. Então temos 26 mais 8 vezes 16 mais 8, igual a 816. 26 mais 8, 34, vezes 16 mais 8, 24, igual a 816. E 34 vezes 24, 816, que é igual a 816. Isso mostra que essa expressão é uma verdade. Então agora eu posso dar a resposta do problema. A medida da faixa de piso é, resposta, 8 metros. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.